A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, estamos mais uma vez, pela misericórdia de Deus, estudando a lição de número 12. Já estamos no final, restando apenas uma lição, a lição de número 13. Nós estamos estudando lições bíblicas adultos, segundo trimestre de 2026, onde tem como título Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, de Isaque e de Jacó. A lição de hoje, a lição de número 12, será ministrada no dia 21 de junho de 2026, onde tem como tema a reconciliação de Jacó com Esaú. O texto áureo da lição encontra-se em Gênesis, capítulo 33, versículo 4. Acompanhe a leitura. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu rosto e beijou-o e choraram. Verdade prática. E em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Meus amigos, meus amados irmãos, a leitura bíblica em classe hoje encontra-se em Gênesis, capítulo 33, do versículo 1 ao 10. Acompanhe a leitura. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e os seus filhos atrás. Porém Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abençoou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Que são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Léia, ou Lia, com seus filhos, e inclinaram-se, e depois chegaram-se José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se estivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Graças a Deus. Meus queridos, a palavra-chave hoje da nossa lição é reconciliação. Nós observamos nesta lição que vai haver uma reconciliação, aquela reconciliação que era tão esperada da parte de Jacó e também da parte de Esaú, mas Jacó temia bastante esta reconciliação. Objetivos da lição, que são os objetivos específicos, apresentação da lição.
Primeiro, explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos. Segundo, mostrar o encontro de Jacó e Esaú. Terceiro, saber que depois do encontro com seu irmão, Jacó segue o seu caminho. A introdução. Chegou o dia em que, finalmente, Jacó teria que encontrar seu irmão e acertar as contas com ele. Seu coração estava temeroso e ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou-o e beijou-o. O inesperado aconteceu. Podemos ver o encontro fraternal entre os dois irmãos, que pela graça de Deus tomaram atitudes de valor, perdoando uns aos outros. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia, mas o Senhor interveio. Nessa oportunidade veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos os que tiveram algum tipo de desentendimento com os seus familiares ou outras pessoas. Esta é a grande lição deste capítulo. Os pontos da lição. Primeiro ponto, irmãos em conflito. Segundo ponto, o encontro entre Jacó e Esaú. E o terceiro ponto, a família de Jacó. Meus amados, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo nos ensine, nos transmita o real valor desta passagem, para que Ele nos capacite, para que Ele nos ilumine e abra nossas mentes para o entendimento da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nos encontramos diante de Ti, Senhor, neste momento. E te pedimos, Senhor, que estenda a Tua mão poderosa, Senhor, sobre cada um de nós. E que a Tua graça, Senhor, seja manifestada, Senhor, abundantemente no decorrer do estudo desta passagem, Senhor. Abençoa, Pai Santo, aqueles que estão assistindo este vídeo e aqueles que irão assistir futuramente. Que Teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor, nos capacite neste momento, Senhor, para transmitir, Senhor, a Tua palavra com verdade, como tem que ser, Senhor, e com responsabilidade, como tem que ser, Senhor. Fica conosco, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, que reina para todos os séculos. Amém. Meus queridos, nós vimos no decorrer dos nossos estudos que nesta família patriarcal, a família que Isaac formara com Rebeca, os filhos que tiveram Esaú e Jacó, nós percebemos que a criação dos pais, dos patriarca e da matriarca desta família, não souberam lidar com a criação dos seus filhos, errando em alguns momentos. Mas é normal os pais errar às vezes, mas existem erros que realmente destrói, existe erro que marca a família.
e por muito tempo, e muitas vezes até a morte, porque não procuraram sarar, cuidar da ferida, né, que foi gerada naquele momento de um conflito. Por exemplo, nós vemos aqui na passagem, nos estudos que fizemos e ora estamos fazendo, que Jacó, ele foi amado pelo seu pai, Isaac. Assim também, Jacó, ele foi amado por sua mãe. E Esaú, por parecer mais com Isaac, Isaac o amou mais. E isso foi demonstrado, de uma forma que fizeram com que os filhos, aqueles dois irmãos gêmeos, entrassem em um conflito, sério, que chegou ao ponto de Esaú ameaçar de morte o seu próprio irmão. Mas por que ele ameaçou de morte o seu próprio irmão? Perceba, havia o oráculo da parte de Deus que o maior ele ia ser governado pelo menor, né? O menor ele ia ter a bênção, né? A promessa que Deus fizera a Abraão e que Deus confirmou com Isaac ia ser passado para o menor. Pois bem, Isaac sabia disso, porque provavelmente a sua mulher o contou quando ela estava sentindo coisas estranhas, movimentação diferente dentro do seu ventre, e foi perguntar a Deus o que estava acontecendo. O Senhor falou, né, que duas nações estavam dentro do seu ventre. Ali já começou a luta entre os dois irmãos. Esaú, ele nasce primeiro. Jacó, ele nasce depois, mas agarrado ao calcanhar do seu irmão. É por isso que ele é chamado suplantador. Jacó era um indivíduo que valorizava muito as coisas espirituais. Era um indivíduo pacato, caseiro, vivia aos pés da saia da sua mãe, já diferentemente do totalmente oposto ao seu irmão. Seu irmão não valorizava as coisas espirituais, era um homem rude, caçador. Então, eram pessoas totalmente diferentes. Aí nós nos perguntamos, às vezes vemos os nossos irmãos, nossas irmãs nas igrejas, né, com certas dúvidas se Jacó foi enganador ou se foi Esaú o enganador. Nós percebemos, quando lemos essas passagens, que tanto Esaú quanto Jacó foram pessoas que enganadoras. Mas, irmão Fábio, alguém está se perguntando neste momento que está assistindo este vídeo, por que Esaú foi enganador? Se ele foi quem nasceu primeiro e tinha os direitos da primogenitura, e o seu pai Isaac queria lhe abençoar. Ele foi enganador, porque ele sabia muito bem
daquele episódio, ele não tinha esquecido, estava no seu coração, que ele tinha vendido a sua primogenitura ao seu irmão, né, por um prato de lentilhas. Né? Então, aquele que tinha primogenitura é que era para receber a bênção do patriarca. A bênção que o patriarca iria lhe dar no momento do seu leito, no momento da sua morte, próximo a morrer, né? Foi no caso que ele estava bem próximo a morrer, pois o patriarca já estava cego, avançado em idade, mas ele ainda viveu mais 43 anos. Meus queridos, se ele chega diante do pai após o episódio de Jacó, chega Esaú para pedir a bênção, já trouxe o animal para preparar o guisado, né? Para receber a bênção. Ele queria receber a bênção. Então, ele realmente é um mentiroso. Ele estava diante do seu pai como digno de receber aquela bênção da primogenitura, mas que aquela primogenitura não era mais dele. Ele não tinha o direito da primogenitura. Se ele chegasse aos pés do seu pai Isaac e tivesse dito a ele que tinha vendido a sua primogenitura por um prato de lentilha, o pai não teria abençoado ele, porque Isaac, ele já ia pensar no oráculo, naquilo que Deus falara a Rebeca, quem realmente ia receber a bênção de Isaac. Então, ele foi enganador também. Ele tentou enganar a Isaac, seu pai, e receber a primogenitura, mesmo tendo vendido ela antes. Se ele vendeu a primogenitura, ele não tem mais direito à primogenitura. Mas o Jacó também, quando eu falo de suplantador, porque ele nasceu agarrado, né, ao calcanhar do seu irmão. Mas ele também mentiu. Ele foi um mentiroso. Quando seu pai perguntou quem era, e ele respondeu que era Esaú, não sendo Esaú. E perguntou sobre aquela caça, ele disse que foi Deus que deu, foi Deus que providenciou. Então ele estava enganando desta forma, não pelo fato da primogenitura, porque a primogenitura já pertencia a ele, e isso estava já no coração de Deus. O erro foi porque a sua mãe quis acelerar o processo. Então houve esse atrito entre os irmãos por causa desta bênção. Se fosse algo que todos sentassem junto à mesa, como uma família deve fazer, para conversar e esclarecer as coisas, realmente daria tudo certo. Mas não, a mãe quis proteger ao filho mais novo. Jacó foi o que nasceu depois. E o pai, mesmo sabendo que o portador da primogenitura seria Jacó, quis dar aquela bênção a Isaac. Então houve, né, aquela confusão toda. E aqueles dois irmãos ficaram intrigados. Um estava com ódio, Esaú estava com ódio, estava esperando só o luto do velho patriarca Isaac para poder matar o seu irmão. E Jacó foge de Berseba para Padã Arã. Quando ele chega na cidade de Luz, Jacó, cerca de 80 quilômetros de Berseba, ele tem uma experiência mística, uma experiência espiritual, e ele vê uma escada, anjos que desciam, anjos
que subia e o Senhor estava no topo da escada. Perceba que na vida deste patriarca, ele vai ter várias experiências místicas com anjos. Ele teve esta experiência quando ele passa aquele período na casa de Labão, o seu tio, onde realmente ele pagou por tudo que fez. De enganador, ele foi enganado pelo seu tio. Passou 20 anos na casa de Labão, mas ele tem outra experiência mística. Em sonho, um anjo diz que ele tem que deixar os territórios de Labão. Deus fala para ele também que ele tem que voltar para a sua parentela. E ele sai fugindo novamente. Ele sai fugido da casa de seus pais, porque o seu irmão queria o matar. E agora ele sai corrido da casa de Labão, escondido de Labão. Mas essa questão com Labão é resolvida. Labão encontra-se com ele, né? E os dois se reconciliam. E Jacó segue o seu caminho. Mas Jacó agora ele está indo para Hebrom, a sua terra natal, para a casa dos seus pais, onde ele realmente iria ver o seu pai Isaque. Mas a sua mãe nunca mais ele veria. Labão também ficou para trás, nunca mais ele veria Labão. Então ele segue o seu trajeto, e nessa trajetória, neste percurso, ele tinha que se encontrar com o seu irmão Esaú. Então ele ficou cheio de temor. Vamos para o texto da lição de número 12, no primeiro versículo. E levantou os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. Veja, nessa versão está chamando Leia, mas eu li Lia, pode chamar também de Lia, está correto. Então, ele ouviu falar que o seu irmão estava indo ao seu encontro com um exército de 400 homens. Veja, aquele homem que teve experiências místicas lá em Betel, lá em Padã Arã, ele vai ter uma experiência mística profunda que vai marcar não só ele espiritualmente, como ele fisicamente, antes do encontro dele com Esaú, que foi aquela passagem do Jaboque, que ele lutou com um anjo e prevaleceu, e ficou coxo porque o anjo tocou-lhe o tendão da coxa. Então, nós explicamos tudo isso na aula anterior, porque foi justamente ali que o anjo tocou, quais foram as consequências e as tradições que seguiram depois disto aí. Observamos que neste momento o nome dele foi trocado. Então ele é nascido do alto. Ele agora é revestido de poder, porque ele lutou com Deus e prevaleceu. Com o anjo de Deus e prevaleceu. Deus deu-lhe poder. Deus deu-lhe força para que prevalecesse. Mas quando ele sai daquele combate ferrenho, ele sai coxo, ele sai aleijado. Mas sai fortalecido,
ciente de que Deus estivera com ele. E ele viu Deus face a face. Não de uma maneira plena, é claro que ninguém jamais viu a Deus, né? Teve aquele episódio do livro de Êxodo, que Moisés teve o privilégio de ver na fenda, mas não viu Deus completamente. O Evangelho de João, segundo João, nos traz a informação preciosa que ninguém jamais viu a Deus, logo no primeiro capítulo. Mas a maior revelação de Deus, de si mesmo, foi através do seu Filho, Jesus Cristo. Pois bem, então o patriarca estava temeroso com um encontro com seu irmão. Quando ele envia mensageiros, né, divididos, né, para falar com seu irmão, e aquele histórico sobre a sua vida, que cada um ia relatar aos pés de Esaú, e não teve êxodo, não teve sucesso. Os mensageiros fracassaram e viram ele passar de longe, provavelmente com as sobrancelhas baixas, como se estivesse com ódio, como se estivesse com raiva, como se estivesse querendo se vingar do seu irmão. Mas toda essa dinâmica que Jacó fez, enviando mensageiro, enviando aqueles 580 animais divididos, não tudo misturados, cada animal com o seu grupo, para apresentar aquele presente ao seu irmão, para impressionar ao seu irmão, ou temeroso em dizer, se ele dizimar, se ele matar a primeira turma, né, podemos dizer assim, que foi enviada, né, a segunda que viria atrás, poderia sofrer menos danos e alguns poderia escapar. Ele ficou por último a se apresentar ao seu irmão. Mas ele temia bastante a esse encontro. Mas não sabia ele que o coração de Esaú estava aberto para aquele encontro e demonstrar-lhe amor. Isto já era Deus trabalhando também na vida de Esaú. A graça de Deus sendo manifestada em Esaú. Não necessitava de todas estas parafernálias, todo este manejo de Jacó, de ter enviado animais, de ter enviado servos, primeiro as suas concubinas, as servas na frente, depois aquela que ele mais amava, posteriormente a ele se apresentaria. Então nada disto seria necessário se ele ainda estivesse firme naquele propósito, né? naquele firme e ciente que aquele encontro que ele teve, aquela luta, aquela batalha que ele realizou com o anjo e depois saiu dali com a face de Deus em seu coração, em sua visão, sabendo que Deus estava ao seu lado, Deus estava sempre ao seu lado, e que aquelas experiências místicas era Deus dizendo: eu estou contigo, nada vai te acontecer, eu estou enviando anjo para te guardar em todos os teus caminhos, para que você não tropece com o teu pé em pedra. Eram os ministros, eram os espíritos ministradores de Deus, enviados para ele, para o ajudar, como enviados também para nós, que iremos herdar a salvação. Ele duvidou mais uma vez, mas o patriarca estava fragilizado.
O patriarca já estava fugindo, já estava naquele percurso, naquela caminhada há bastante dias, e teve essa experiência, a qual ele sai fortalecido em espírito, mas fisicamente ele sai prejudicado, ele sai manco, ele sai coxo. Então, todas essas coisas passavam na mente do patriarca Jacó. O meu irmão vai vir, ele ainda está com ódio em seu coração. Tudo aquilo que eu fiz com ele, ele ainda não esqueceu. Esse encontro, ele vai dizimar minha família, vai despedaçar meus filhos, vai despedaçar minha esposa. Isso aí estava temente no coração dele. Mas por quê? Porque tudo aquilo que ele plantou, agora estava semeando. Então, era ele indo de encontro ao seu pecado. Aquilo que ele fez lá na casa dos seus pais, agora o perseguia novamente. Observe, perceba que 20 anos já tinha se passado e o patriarca ainda estava com esta grande culpa, apesar de ele ter sido bastante padecido na casa de seu tio Labão. Então, no primeiro ponto da nossa lição, irmãos em conflitos, nós observamos que o conflito já começou aonde? No ventre. Depois foi por causa da bênção, do patriarca, que ambos queriam esta bênção, mas só um teria direito. O encontro entre Jacó e Esaú, esse encontro foi fascinante. Veja o que o comentarista colocou. Jacó ficou angustiado com o coração cheio de temor. Quando viu o rosto do irmão perto, deixou o seu pequeno grupo para trás, adiante, e inclinou-se à terra 7 vezes. O normal, quando uma pessoa considerava outra e achava aquela outra pessoa superior, ela se debruçava diante dessa pessoa apenas uma vez. Aqui foi 7 vezes, 7 é o número da plenitude. Então ele demonstra aqui a sua humildade, que ele não está ali para a guerra, que ele não está ali para combate, que ele não está ali para a confusão, mas sim para se reconciliar com o seu irmão. Então, àquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e o medo já havia dissipado. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú e, em atitude de humildade, não se inclinou apenas uma vez, mas 7 vezes. Coisa maravilhosa. Nós realmente temos que, muitas vezes, voltar ao passado e, diante daquilo que nos machucou lá atrás, daquilo que nos feriu, nós, mesmo sendo a parte vitimada, nós temos que pedir perdão. Perdão é um ato de sabedoria, perdão é um ato de inteligência, que não só é bom para aquele que pede perdão, como também para aquele que perdoa. Então, isso foi um ato de humildade de Jacó. Ele aqui foi manso e humilde de coração. Como Jesus mesmo disse, eu sou manso e humilde de coração. Isso foi para nos ensinar, para que possamos fazer o mesmo aqui que Jacó fez, de correr e pedir perdão. Não estar diante do trono de Deus antes de se reconciliar com o seu irmão. A graça de Deus
atuou na vida desses dois homens de uma maneira fenomenal, de uma maneira divina. O segundo ponto da lição nos dá esse ensinamento para termos humildade diante dos nossos erros. E mesmo errando, nós não devemos guardar aquilo nos nossos corações e levar aquele rancor. Você foi ferido, alguém te feriu, você está com raiva. Isso é normal do ser humano. Nós erramos, nós somos feridos e ficamos com raiva, com ódio até às vezes. Então, lance tudo isso aos pés de Jesus, que ele não só nos reconciliou com o Pai, mas nos reconciliará também com os nossos irmãos. Porque os nossos pais pecaram lá no Éden, foram afastados da presença de Deus. Não havia outra forma de reconciliação. Mas Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, se esvazie, meu irmão, seja manso e humilde de coração como mestre. Esqueça o passado, deixe aquilo para trás. Você foi ferido? Então peça perdão a si mesmo, porque você não pode levar isso para a sepultura. Amém, meu querido? A família de Jacó segue seu caminho. Os irmãos se separaram. Vejam bem, não necessariamente após uma reconciliação pode haver uma convivência contínua. Pode haver uma separação, e isso é comum. Cada um pode seguir a sua vida, mas com o seu coração aliviado, com a sua mente sem culpa de que você está reconciliado com o seu irmão. Os irmãos se separam depois do encontro e do perdão entre os irmãos. Esaú voltou para Seir e Jacó foi para a cidade do Sucote. Ah, meu irmão, aqui começa novamente o erro de Jacó. Não era para Jacó ir para Sucote, que significa tendas. Era nem para Siquém, que significa ombro. Era para ele ter ido para Hebron, para a casa dos seus pais. E por causa deste episódio, Siquém, mais adiante iremos ver a tragédia que vai acontecer na vida desta família por não obedecer à rota de Deus, o propósito de Deus. Deus manda ele sair para a casa da sua parentela e ele não faz isso. Agora ele já está saindo do caminho. Um grande erro do patriarca que vai marcar profundamente a sua família. Jacó não retorna para a casa de seu pai. Olha aí, Deus vai ordenando que Jacó retornasse para a casa de seu pai, Isaac. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu esta determinação e instalou-se em Siquém. É ali em Siquém onde vai acontecer algo que vai marcar profundamente o coração do patriarca e a família. Pessoas vão ser mortas por causa novamente desse desvio de rota. Deus diz, vai para um lugar, ele se desvia, vai para outro lugar. Mas observamos que com Abraão foi assim também, com Isaac foi assim também. Agora Jacó está fazendo o mesmo erro de trajetória. O GPS dele deu
uma louca. Eu acho que a internet caiu e ele foi por outra rota, em que realmente causou grandes prejuízos. E isto marcou o coração do patriarca por toda a sua vida. Um homem que teve vários encontros com anjos, experiências angelical, presença de Deus, que até no último momento da sua vida, ele faz menção a anjos, abençoando os filhos de José. O anjo que me livrou do caminho, abençoe a esses meninos, os filhos de José. Meus amados, queridos irmãos, Jacó levanta um altar ao Senhor. O patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Sucote, pai de Siquém, né? Sucote é pai de Siquém, né? Porque Amor, pai de Siquém, nós vamos ver isso mais tarde. Aqui foi um erro, acredito que foi um erro aqui. Aquela terra, e levantou ali um altar ao Senhor. Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Perceba que o nome de Jacó foi mudado naquela batalha que teve com um anjo de Deus. O nome dele foi mudado para Israel, naquele abaque, que em hebraico, batalha, né, que tem um parecido, né, um nome similar, né, similares ao nome Jaboque, né, abaque. Então, aquele nome dele agora foi mudado. E Moisés fez questão de mencionar novamente o nome de Jacó nesse capítulo 33 todinho. Moisés não chama ele de Israel, não chama ele o Espírito Santo, né, de Deus, também não mudou isso, né, porque nós sabemos que toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Se Moisés escreveu, foi divinamente inspirada por Deus. Alguns intérpretes dizem que foi algumas passagens, né, que encontraram em outras fontes, que não levou em conta aquele encontro que Jacó teve, aquela batalha com o anjo, não levou aquele encontro, aquela mudança de nome, e colocou novamente aqui o nome Jacó. Olha, um engano isso. Nós não podemos pensar desta maneira, que foi fontes novas. Não. Nós temos que ver que toda a escritura é inspirada por Deus. Se está escrita Jacó, é porque foi assim que o Espírito Santo desejou e determinou que Moisés escrevesse. Amém, meus queridos irmãos? Então, o patriarca, ele levantou um altar ao Senhor, mas não era ali o desejo de Deus que ele edificasse um altar, e sim que ele voltasse, né, para a casa dos seus pais. Ele ia passar por Betel novamente, né? Não era ali naquele local realmente onde ele deveria edificar um altar. Não sei por que ele fez isso, não sei por quê. Às vezes eu estava pensando, será que foi um sentimento assim de uma culpa manifestada em oração, em sacrifício? Aquele sacrifício ali não foi um sacrifício correto. Quando nós voltamos às páginas da Escritura, no estudo de sacrifícios, né, da antiga aliança, nós vemos que aquele sacrifício era um sacrifício para aquele momento, e era um sacrifício que apontava para o sacrifício único,
o sacrifício suficiente, o sacrifício cabal, que era a morte vicária e substituta do Filho de Deus naquela cruz maldita. A palavra de Deus diz que ele se fez maldito por nós, porque todo aquele que era pendurado no madeiro era considerado maldito. O justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Aquele que era rico se fez pobre para que eu e você enriquecesse. Aquele que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se, humilhou-se, teve morte, e morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou soberanamente, para que ao nome dele, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho que está no céu, todo o joelho que está na terra, todo o joelho que está debaixo da terra, e toda ouvido, toda língua confesse que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, é Deus, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Certa vez Jesus disse: eu e o Pai somos um. Aleluia. Quem vê ao Pai vem a mim. Aleluia. Ele é a maior revelação de Deus. Deus se manifestou de várias maneiras. Nossos pais, no passado, né? Através de teofanias, através de até de pessoas ímpias, né? Através da natureza, os céus proclamam a glória de Deus, através da natureza, através de homens ímpios, a própria Escritura, os mandamentos. Tudo isso foram agências utilizadas por Deus em sua revelação, para que todos aqueles acreditem nisso, todos acreditem neste Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Mas a sua maior revelação foi em seu Filho Jesus Cristo, o Verbo que encarnou, o Verbo que tabernaculou, aleluia, para trazer esperança, para trazer salvação, aleluia, para que a igreja de Deus, para que eu e você que estávamos embutidos também na promessa, agora abraçamos essa promessa de uma maneira concreta em Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia, porque a promessa foram feitas a Abraão, aleluia, e a nós também em Jesus Cristo, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, eu concluo aqui esta lição lendo este parágrafo. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu a sua filha Diná, por causa do desvio de rota, né? Finalmente foi a Betel, onde realmente deveria ter ido desde o princípio. Quando ele sai da casa de seu pai, Isaac despede ele naquele episódio. Isaac tinha 137 anos. Jacó sai com 77 anos. Passa 20 anos padecendo, sofrendo lá na casa do seu tio, pelo erro que cometeram em sua casa. E agora que ele está retornando, ele saiu de casa, fugido da sua casa, por determinação da sua mãe e de seu pai. Mas ele sai agora dos territórios de Labão, por revelação divina. Um anjo disse a ele que era para ele sair daqueles territórios, e Deus falou com ele que era para ele ir para a casa dos seus pais, e aí ele toma o destino, a rota que não era para ser tomada. Então ele erra, mas ali ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa, né? Ali em Siquém, também eu acho que não era o lugar para ele estar lá. Quando ele está lá em Siquém, destrói todos os deuses que estão ali naquela cidade, né? Que aquelas pessoas que moravam ali eram idólatras, né? Cometia abominações,
e ele destrói aqueles altares e monta o altar, foi bom. É sempre bom a gente estar montando altares. Abraão montou vários altares. Betel, vários altares. Aí o último que Abraão foi aquele Moriá, aquele sim mexeu com o patriarca. Mas esse altar aqui de Jacó não é o altar que Deus queria, e sim lá em Betel, onde ele fez uma promessa a Deus, onde ele fez um voto a Deus. Amém, meus queridos? Então, a lição nos ensina, né? Sobre a reconciliação, que nós não devemos guardar mágoa, nós devemos perdoar, nós devemos amar, porque aquele que não ama, não conhece a Deus, e assim diz as Escrituras, que Deus é amor, aleluia, assim diz as Escrituras, né? O amor, ele é que afere todos os outros sentimentos, é o amor, né? O amor é o aferidor, né, de todos os atributos de Deus, onisciência, onipresença, onipotência, todos aqueles atributos de Deus. O amor, ele é o aferidor de tudo, porque o nosso Deus é amor. Que o Senhor nos conceda graça para que possamos também amar cada vez mais ao nosso irmão. Amém, meus queridos? Então vamos para a conclusão da lição. As famílias de Abraão, Isaque e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaque e posteriormente na casa de Jacó são consequências da queda. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vinganças, separação. Que Deus nos ajude, aleluia, a perdoar como o Senhor perdoou. Não fui eu que amei a Ele primeiro, e sim Ele que nos amou primeiro. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por mais esta lição. Senhor, que esta lição que aprendemos aqui neste capítulo de Gênesis, capítulo 33, nos ajude, Senhor, a ser pessoa mais amáveis, que possamos sair, Senhor, desse estudo diferente, regozijados, felizes em saber que nós temos um Deus que é amor, que nós temos um Deus que nos amou primeiro, que nós temos um Deus que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para nos dar salvação. Isso sim é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Que possamos amar cada vez mais para estar mais próximo daquele em que a essência é puramente amor. O Senhor nos abençoe e até a última lição, se assim Ele permitir, em nome de Jesus, a lição de número 3. Fique com Deus, meus queridos. Deus nos abençoe.